Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross GR Sport 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do novo Corolla Cross GR Sport 2023, esse novo modelo que está com a nova grade, os para-choques redesenhados, uma roda exclusiva para essa versão, pela primeira vez na linha GR Sport, teto solar nessa versão, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade no painel, Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da Toyota, e uma nova multimídia da Harman Kardon com garantia de 3 anos. Esses são os detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do modelo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, todo o conjunto óptico aqui é em LED, com indicador de seta, também essa parte com esse filete que vem até o final do farol, que é o DRL diurno, que é a luz de condução diurna em LED, também canhão de foco projetor com farol alto e baixo também em LED, esse acabamento prata e também todo cromado na parte do farol que fica bem destacado, com um logo aqui Corolla Cross, com a inscrição, com todo esse acabamento Black Piano que realmente fica com a máscara negra, que fica com um design bem diferenciado. Já na parte de baixo, no para-choque, que foi redesenhado, nós temos esses vincos que ficam bem aparentes, com essa peça, com esse aplique Black Piano, com esses detalhes aqui que ficam bem marcantes, também com farol de neblina, que ao invés de ser mais abaixo como era aqui anteriormente, foi reposicionado aqui com um farol de neblina em LED, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar no interior como funciona. E aqui mais abaixo nós já temos essa parte com bumper frontal, com essa peça preto fosco com as aberturas de ar também preto fosco, e aqui já um aplique Black Piano que realmente fica bem destacado. Já na grade superior nós já temos aqui também essa peça com essa moldura toda Black Piano, diferente daquele outro modelo que nós temos um formato todo trapezoidal, uma grade bem maior. Aqui ela ficou uma grade menor com essas aberturas de ar também com esse efeito colmeia, e aqui também essa parte que foi toda redesenhada. Aqui o logo da Toyota translúcido com o radar do sistema Toyota Safety Sense. Também na parte do para-brisas nós temos ali sensor de chuva e uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Na lateral nós já temos aqui junto com o capô esse vinco, um outro vinco que sai lá de cima, vem até a frente aqui na parte da grade, da mesma forma esses vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla GR. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Essa motorização não teve nenhuma atualização, é praticamente um veículo esportivado. É a mesma motorização dos modelos XRE e XR, que é 2.0 flex, e aí no caso ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo referente à manutenção, aliado com o câmbio CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar os detalhes referentes a consumo e quais acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação,
As mangueiras têm toda uma confiabilidade no mercado. No capô nós não temos a manta acústica, somente na versão XRX e XRV, e aí nós temos uma manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross GR, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo, que são exclusivas para essa versão GR, que são rodas diamantadas. Então nós temos toda essa parte das bordas e também aqui ao centro do aro escovado, e a pintura preto brilhante com o logo da Toyota ao centro, o perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros e ele conta com essa saia lateral esportiva com esse detalhe preto fosco, assim como esse detalhe na caixaria de roda também preto fosco. Um vinco mais sutil da parte do farol aqui até esse detalhe aqui na lateral, e aí nós temos aqui mais abaixo esse detalhe com esse vinco mais sutil também da primeira porta, e aqui na segunda porta, como vocês podem ver na imagem. E aqui nós temos um detalhe que é a marca registrada do Corolla Cross, esse contorno que vai até a parte da lanterna traseira, e um outro contorno que ele faz aqui essa volta e termina no capô. É tanto que a gente tem até aqui a parte com esses ícones espalhados pelo modelo. A inscrição aqui na lateral GR e também os adesivos para fazer referência dessa linha de divisão esportiva da Toyota Gazoo Racing. E um detalhe, segundo a Toyota, teve uma recalibragem no sistema de suspensão, ela ficou mais rígida sem perder o conforto, e também uma leve recalibragem no sistema de direção do veículo, que é eletroassistida. Na parte do veículo aqui, um detalhe interessante são os retrovisores com essa pintura preto brilhante, assim como a coluna A e toda a parte do teto, que tem esse detalhe que é biton, tanto branco perolizado como preto, fica bem caracterizado no veículo, fica bem bonito. A parte dos retrovisores com rebatimento elétrico, também a função tilt down, quando você engata ré, a parte do retrovisor ela desce para você enxergar a guia de uma maneira mais fácil. Também sensor de ponto cego, sensor de tráfego traseiro e também a parte com indicador de seta. Pintura aqui que eu falei que é preto brilhante, mais abaixo aqui já é uma peça com esse detalhe preto fosco. As maçanetas são na cor do veículo, que é um branco perolizado, e aqui o detalhe da coluna B com esse detalhe preto fosco, rack de teto com essa pintura cinza metálica, e a novidade, teto solar para a versão GR. As outras versões GR não contavam com teto solar, essa versão a Toyota atendeu o pedido de muitos e está vindo com teto solar, realmente um diferencial. A parte aqui traseira nós temos aqui esse detalhe com essa caixaria de roda, que tem aqui o detalhe preto fosco, e eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui do Corolla Cross para vocês. A parte traseira teve algumas alterações. Essa peça com esse detalhe preto fosco que envolve todo o para-choque traseiro, com esse refletor noturno para ajudar na visibilidade, e a novidade é esse defletor de ar com esse detalhe todo black piano, e aqui essa moldura com esses detalhes em colmeia que já é preto fosco, fica bem caracterizado na parte traseira. Sensores de estacionamento traseiro, que agora conta com esses 4 pontos, e sensor de sensibilidade no painel para você acompanhar para fazer a estacionamento com mais segurança. Na parte aqui lateral nós já contamos com esses vincos, essa parte também com esse efeito trapezoidal, que fica esse vinco bem harmonizado lá na frente do veículo, imitando a parte da grade frontal. As lanternas que saem da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura black piano que envolve a parte da lanterna traseira, que tem a inscrição Corolla Cross, e toda a iluminação aqui é em LED. A inscrição GR Sport junto com a inscrição também Corolla Cross, com esse detalhe todo black piano, e aqui o logo da Toyota com um detalhe preto e também cromado. Limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, o spray de limpeza do vidro traseiro, e aqui nós temos o aerofólio integrado com essa peça com toda a pintura black piano, também assim como a antena Shark Fin na parte do teto. Aqui nós temos esse botão ao centro para você fazer a abertura do porta-malas, que tem capacidade de 440 litros. E aqui nós temos a iluminação interna, essas alças, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que tem a capacidade de 2 kg para você colocar uma sacola ou algo dentro do porta-malas para não ficar batendo no interior. Essa parte com esse nicho aqui, tanto do lado esquerdo e direito, para você guardar alguma coisa. E aqui nós temos o step temporário com kit de ferramentas com a roda em aço para você fazer a troca se necessário. Essa é a esteira que você consegue estar puxando para estar cobrindo as bagagens aqui, caso você
necessite, e todo esse acabamento preto fosco com essa alça para poder estar puxando para fazer o fechamento do porta-malas. Aqui nós temos câmera traseira de ré, que depois eu mostro lá no interior. Uma parte de segurança importante são esses 4 pontos da lâmpada traseira de neblina, que é em LED, para trazer mais visibilidade, um item de segurança importante. E falando em segurança, o Corolla Cross conta no teste de colisão Latin NCAP com 5 estrelas, e no caso ele tem 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixo de 2,64 m, são 6 centímetros a menos que o Corolla Sedan. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás e realmente o espaço aqui é bem justo, diferente do Corolla Sedan. Só que detalhe aqui, ele tem o teto preto e também teto solar, que é uma exclusividade para essa versão GR. Todo mundo pedia um teto solar na versão GR Sedan e não veio. E agora na Cross já tem esse detalhe. Eu vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão das demais versões. Revestimento do banco aqui, ele é misto. Tem essa parte revestida em couro com essas linhas vermelhas bem aparentes, e aqui portas revistas tanto do lado do motorista como do passageiro, duto com ar-condicionado traseiro para quem vem aqui atrás, vem com mais comodidade, e 2 tomadas 2.1 pré USB para você fazer recarregamento de celular. Parte do tapete com essas linhas vermelhas, e aqui ó, a parte do revestimento que é misto, essa parte aqui já é em couro com essas linhas aparentes, aqui já é um tecido em suede com todos esses pontilhados vermelhos que realmente fica bem destacado no veículo. As alças aqui no teto, a iluminação para quem está aqui atrás. Eu vou descer aqui para mostrar para vocês a parte traseira aqui do Corolla Cross, para vocês conhecerem essa questão do espaço, e também cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. A parte aqui com esse detalhe do descansa-braço com opção para 2 porta-copos, e também Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito. E um detalhe interessante é que se você puxar essa parte aqui, ó, nós temos esse detalhe do banco, que ele é bipartido 60 por 40, então você consegue descer os 2 bancos o dia que você quiser carregar uma escada, algo maior que não caiba no porta-malas, tem como você estar utilizando. E um detalhe, aqui nós temos 2 ângulos, eu consigo colocar nesse primeiro ou descer um pouco mais. Vocês viram que teve um ângulo de mais ou menos uns 10 graus de inclinação, vai trazer mais conforto para quem vem aqui atrás no veículo, com certeza. Na parte da porta, nós já temos esse detalhe macio ao toque, revestido em couro. Essa parte em cima aqui é cinza, macio ao toque com essa linha aparente. Aqui já é um plástico rígido preto. E aqui nós temos os puxadores pratas, com esse detalhe da peça preto fosco, porta-garrafas com uma segunda opção, e o ajuste do vidro elétrico com a função auto-down. Ele sobe com um toque só, e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição GR. Se você virar aqui esse botão vermelho para você acionar, para encontrar o carro com um alarme no estacionamento de uma maneira mais fácil, ele soa o alerta para você encontrar, e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross através da Smart Entry. E um detalhe que eu já estou vendo aqui, diferente da versão sedã, ele tem um ajuste elétrico do banco do motorista, somente no banco do motorista, mas já é uma boa mudança, lembrando em consideração que o modelo GR Sedan era manual. Então nós temos aqui o ajuste elétrico para colocar para trás, para frente, colocar aqui a inclinação das pernas de acordo com o seu conforto, regular também a altura do banco, e esse botão você já regula, no caso, para a inclinação das costas, para deixar de acordo com o seu conforto. Aqui no tapete a inscrição Corolla Cross GR com essa parte vermelha, essas linhas você vai ver espalhada por todo o interior do veículo, com esse detalhe para estar abrindo a parte da tampa traseira do tanque de combustível, se necessário, para você fazer a utilização. E agora nós vamos conhecer o interior do Corolla Cross GR Sport 2023, que eu já estou vendo uma novidade aqui. Ao invés de um painel analógico, colocaram um painel digital com uma tela de 7 polegadas, uma mudança também interessante nessa linha GR Sport. E a multimídia é uma multimídia com sistema Harman Kardon, com 3 anos de garantia, e segundo a Toyota do Brasil, essa garantia de 3 anos. Então é uma mudança interessante. Essa multimídia tem conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. Ela é de 9 polegadas e você consegue fazer, no caso, a conectividade
através via Bluetooth, sem fio. Se você não tiver um aparelho que tenha essa tecnologia, pode ser feita também via USB. Então ela ficou uma tela mais responsiva ao toque, como vocês podem ver aqui, ela responde mais rápido, até para conectar via Bluetooth, só simplesmente apertar ali. A parte de projeção, que é a conectividade, basta você colocar aqui em projeção e colocar aqui em conectar, que ele já vai encontrar o aparelho para você fazer a conectividade sem fio. Então ficou bem interessante. A parte com a tecla Home, essas teclas no caso que são físicas com um botão de volume, e aqui para você fazer a conexão via Bluetooth também, se você precisar de uma maneira mais rápida. Aqui nós temos as configurações do veículo, que nós temos também todas essas informações de rota, autonomia do veículo, está marcando 79 quilômetros, a parte com o consumo do veículo que ele também marca, diferentemente das outras multimídias que não marcavam. Nós temos aqui a opção do telefone, basta teclar que ele já vai pedir para você parear o dispositivo via Bluetooth. Ficou bem responsivo. E toda a parte de configurações, como eu mostrei para vocês. Eu vou deixar um vídeo logo acima, um card, para que você possa estar teclando depois lá no final do vídeo, para você assistir como utilizar essa multimídia num todo, para não ficar um vídeo tão longo. Mas agora mudou, ficou uma boa multimídia bem responsiva da Harman Kardon. Essa parte do ar-condicionado, que ele é digital, 2 zonas, com ar quente e ar frio. Você tem a temperatura do lado do motorista, uma outra temperatura do lado do passageiro que você pode optar. Aqui você consegue aumentar e diminuir o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro e aqui o reuso da ventilação no interior do veículo, ou para você estar ligando aqui no caso o duto do ar-condicionado para quem está lá atrás. Botão Start-Stop com a inscrição GR, e aqui nós temos esse detalhe aqui com esse tomada USB para você fazer a conectividade através do seu smartphone. Esse detalhe cinza metálico junto com a iluminação azul no interior, com esse porta-trecos para você estar utilizando de alguma forma. Câmbio, que no caso é um CVT que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. E nós temos o detalhe aqui com a câmera de ré, que você consegue estar colocando aqui, tem as linhas de segurança para você fazer a verificação. E eu vou soltar o freio de mão aqui, que é no pé, da mesma forma como é no Prius, para vocês verem a questão aqui no painel, que ele tem o sensor de proximidade. Apareceu ali a pessoa que estava à frente, e agora ele apareceu na parte traseira aqui também, indicando a direção desse ponto que você tem no sensor de proximidade do sensor de estacionamento. Então realmente ficou bem interessante. Se você colocar aqui no modo D e colocar para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais, que você consegue colocar da primeira à 10ª para frente, as reduzidas aqui para trás. Vai te ajudar como um freio motor para fazer uma descida de serra, também para colocar uma marcha para baixo para fazer uma ultrapassagem com um motor mais cheio, com mais segurança, uma retomada de curva. É bem interessante também esse modo que você tem no câmbio de forma manual. A inscrição GR Sport com um número aqui 257, que é da fabricação desse veículo, todo esse acabamento Black Piano junto com esse contorno aqui, com esse detalhe cinza metálico. O botão Power, que ele vai servir para você dar um giro maior ao motor, fazer a troca das simultâneas do câmbio automático de uma maneira mais rápida, para você ficar com o motor mais cheio numa retomada de curva ou numa saída de trânsito. O botão para estar fazendo, no caso, o acionamento aqui do sistema de tração e estabilidade do veículo, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. O freio de estacionamento, como eu falei para vocês, é no pé, da mesma forma como é no Prius, não é colocado aqui como no Corolla Sedan de forma manual. Essa parte com 2 porta-copos, descansa-braço revestido aqui em couro com esse detalhe cinza, e você consegue estar puxando aqui para frente para aumentar o ângulo para você encostar o braço, ou abrir aqui para utilizar uma tomada 12 volts também, para você fazer a utilização com esse espaço para estar utilizando, para estar guardando alguma coisa. O revestimento aqui do banco, como eu falei para vocês, ele é misto. Essa parte aqui lateral mais lisa, revestido em couro com essa linha aparente. E aqui ao centro já é uma parte com tecido em suede, com esses pontilhados vermelhos. Assim também como nessa parte, a inscrição GR e essas linhas bem aparentes, com esse detalhe aqui ao lado para trazer um conforto melhor. Ao ajuste do cinto de segurança, as alças no teto, quebra-sol, que você tem a opção para estar puxando o espelho, ele já acende a lâmpada de maneira automática aqui no teto, tanto do lado do passageiro como do lado do motorista. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer um reflexo menor à noite, isso é um item interessante. Sensor de chuva também, como eu já falei no início do vídeo. E aqui nós temos esse botão para estar acionando do alarme volumétrico no seu interior. Caso você vai deixar algo que se mova aqui dentro, você aciona para não disparar o alarme do carro. Aqui nós temos a opção do teto solar,
tem esse detalhe que você consegue estar puxando aqui para diminuir a luminosidade no interior, e você consegue apertar esse botão para fazer a abertura do caso do teto solar. E se você fechar esse teto solar, ele tem um sensor anti-esmagamento aqui, é um item de segurança importante para você não ter alguma parte do seu corpo esmagada ali na parte do teto solar. Realmente é muita segurança. A parte aqui com esse revestimento bem macio ao toque do painel, com essa imitação de costura aqui no caso, aqui já é com plástico rígido e esse detalhe cinza metálico que envolve ali toda a parte do difusor do ar-condicionado com esse acabamento Black Piano. Já na parte aqui mais abaixo nós temos o porta-luvas, que ele desce de maneira bem gradativa, devagarzinho, que é interessante. Alto-falante ali no sistema de som. Aqui nós já temos essa parte do painel com acabamento mais rígido. Aqui na parte da porta do motorista, os comandos são todos iluminados, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down. Ele sobe com um toque só, trava das portas, trava também dos vidros elétricos, rebatimento aqui do caso do retrovisor que você consegue estar fazendo aqui, ou colocar nessa opção A, que quando você acionar o alerta do carro, o alarme ele vai fechar de maneira automática. E aqui a regulagem dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue estar fazendo o ajuste aqui no seu interior. Já na parte do painel, nós temos um detalhe aqui. Ele tem o ajuste do facho do farol, por ser, no caso, um SUV médio, você coloca mais peso no carro, ele pode inclinar, você consegue ajustar o facho do farol para cima ou para baixo. E aqui nós temos um detalhe aqui com um farol comutativo do sistema Toyota Safety Sense. Você aperta, fica verde aqui, ele já aparece a mensagem ali no painel, e quando você estiver dirigindo à noite, ele faz automaticamente a parte da utilização do farol alto e baixo. A sua direção ela é eletroassistida. Nós temos aqui no caso ajustes de altura e também ajustes de profundidade. Temos esse detalhe aqui com esse revestimento em couro, com essa linha aparente, esse detalhe cinza metálico que faz o contorno aqui da parte do volante, que é multifuncional, com o logo da Toyota. Nós temos aqui referente a comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já essa parte você consegue operar o computador de bordo, que são 16 funções. Já aqui do outro lado nós temos os sistemas do modo de som que você consegue estar operando, pular as músicas ou a rádio, e aqui já é a parte do sistema Toyota Safety Sense. Aqui referente ao controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, vamos supor que você está na faixa da direita a 100 km por hora e o carro à frente esteja a 80, esse carro vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. É um sistema de segurança interessante. Já esse botão já é o alerta de mudança de faixa involuntária, ele vai soar um alerta, tanto sonoro quanto visual na parte do painel, indicando que você está saindo da faixa de rodagem, caso você não dê seta para o lado esquerdo ou direito. E ele também tem assistente de permanência em faixa, então isso é um item interessante, vai ajudar muito. E esse botão aqui em cima que é o sistema pré-colisão, esse ele vai soar um alerta sonoro e também visual, caso você não veja um carro vindo na sua direção e você precise tomar uma medida evasiva, então ele vai acionar o alerta, e se você não pisar nos freios, o carro vai frear de maneira autônoma para evitar até mesmo uma colisão ou certos danos a você que está conduzindo o veículo. Aqui no volante nós temos as trocas de marcha pelo pedal shift, uma segunda opção, e aqui na parte do painel nós já temos aqui esse detalhe com a tela digital em 7 polegadas. Aqui nós temos de forma analógica o conta-giros. Do outro lado nós temos aqui o medidor do arrefecimento do motor e o medidor do tanque de combustível, que é de 41 litros. E aqui nós temos esse detalhe com essa tela, que ela está de forma analógica, porém é digital. Depois eu vou mostrar para vocês lá como é que muda. E aqui nós temos o detalhe com a autonomia que eu consigo rodar com o veículo, está marcando 77 km, a parte com a temperatura exterior, trip A, trip B, odômetro total, a média do veículo. Se eu colocar aqui para baixo o modo de economia que eu consigo utilizar no veículo, e se eu colocar aqui para o lado direito, nós já temos os sistemas de segurança que pode estar ativado ou desativado, e aqui é uma pasta com a música que está passando na rádio ou no aplicativo que você está utilizando. E também, se você colocar para o lado direito mais uma vez, tempo de viagem, distância, tempo decorrido, velocidade de cruzeiro que ele consegue marcar também. Se você colocar para o lado aqui, nós temos esse detalhe para estar utilizando também todas as configurações do veículo, e mais abaixo aqui nós temos o BSP, que você consegue estar ligando, e ele vai ficar ali ó, na parte do retrovisor laranja, indicando que o sensor de tráfego traseiro e o sensor de ponto cego está ativo. Se você colocar aqui um pouquinho mais para baixo, nós temos as configurações gerais,
e nessas configurações você consegue mudar idiomas, unidades e o tipo de medidor, tipo de economia. Esse tipo de medidor é a parte com o velocímetro, se ele é analógico ou digital. Eu consigo colocar aqui da forma digital, já saiu aquele arco lá do velocímetro que imita a forma analógica. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, aí nós temos uma aba informativa. Tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer ali naquela tela, informando com o farol que está ligado, cinto de segurança que não foi colocado, qualquer mensagem importante do veículo vai aparecer ali. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Cross. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo aqui no vídeo, você possa estar acompanhando lá depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Isaías Carneiro, da cidade de Salvador, lá na Bahia. O segundo salve vai para Tiago Santos, da cidade de Nova Dimensão, em Rondônia. O terceiro e último salve de hoje vai para Luciano Jesus, da cidade de Balneário Camboriú, aqui na nossa Santa Catarina. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!